Olá, querida aluno do EJA, seja muito bem-vindo à nossa videoaula. E agora vamos continuar a correção das atividades do primeiro bloco, ok? De português. E esteja com caneta e papel aí, vamos arregaçar a manga e vamos lá, vamos aprender bastante nesse tempo. Pessoal, solta a vinheta. Olá, pessoal, então vamos continuar aqui, ó, atividade 3 do primeiro bloco de atividades, ok? E vamos dar sequência ao nosso aprendizado. Vou projetar a tela para vocês verem. Ok, vocês viram a tela. Então, lembrando que você pode dar pausa para que você, no seu dispositivo, para que você possa ver melhor. E vou ler esse textinho com vocês. Leia o texto abaixo e responda às questões. Vamos ler o quadro. O sujeito vai ao dentista. Quanto custa? O sujeito vai ao dentista. Quanto custa uma extração? R$ 90. R$ 90? Só por alguns minutos de trabalho? Se o senhor preferir, eu posso demorar bastante. Então, ali embaixo é um texto bem curto, né, dentro desse quadro. Tem um link ali para você poder ver de onde ele foi extraído. E a primeira pergunta ela é bem simples. A primeira pergunta é assim. Esse texto é A, um anúncio, B, um conto, C, entrevista, D, uma piada. Bem, eu sei que você conseguiu acertar a resposta aí na sua casa, aluno, mas vamos analisar questão por questão. Esse texto é um anúncio? Bem, aparentemente ele não apresenta características de um texto publicitário, não é? Então você lendo, ele não está divulgando um produto para que você possa comprar, ou um serviço, né? Não está fazendo propaganda do dentista, não está fazendo propaganda ali da extração, né? Tem o preço, mas não está falando onde é. Geralmente um anúncio publicitário, ele vai trazer o produto, o que é esse produto, onde eu posso adquiri-lo, para que ele serve. Então, e assim, né, quando você vê um anúncio publicitário no jornal, o que você vê? Onde que é o lugar, o que está vendendo, né? O que serviço que é esse, né? Os classificados ali, eles tá anunciando ali algum produto, né? Tá mostrando características desse produto. Então aparentemente não é um anúncio. Eu sei que você, né, sacou que também não era um anúncio. Vamos para B. Um conto, ok? Um conto. Lógico que todo texto ele vai contar uma história pra gente, né? Ele vai transmitir, são dados que vão transmitir uma informação que vai gerar um conhecimento pra gente, aluno do EJA. Porém, vamos ver o seguinte. Esse um conto, ele não tem ele conta uma história pra gente, né? A gente tá vendo uma história, mas não tem uma estrutura de um conto. Por quê? Porque um conto ele traz todo um universo assim, com os personagens, com os seres, com o universo ali daquele conto. Então é uma história inserida dentro de um contexto. Então é algo um pouco maior, um pouco mais amplo, tá? Para ele se caracterizar como um conto. Mas ele não se caracteriza como um conto devido a ausência da estrutura que o conto necessita, que é uma estrutura com os personagens, com os seres, com todo um enredo, tá? Então, tô olhando para baixo aqui, eu tô olhando com a minha colinha aqui, ó, tô olhando as perguntas aqui, pessoal. C, uma entrevista. É uma entrevista? Tem uma característica de entrevista? Bem, nós vemos, né, vocês viram que tem os travessões, que tem esses pontos que estão anunciando a fala da pessoa, né, a fala direta. E a gente tem perguntas também temos respostas. E uma entrevista seria basicamente perguntas e respostas. Porém, né, ele não é apenas uma perguntas e resposta. Então, não é algo assim. O sujeito que está no dentista não está entrevistando o dentista, não está perguntando, né? Eu vim fazer uma entrevista, vim perguntar coisas para o senhor para saber se o seu serviço é bom, tá? Apesar de ele fazer perguntas, ele faz duas perguntas. Quanto custa a extração? E a segunda pergunta é só por alguns minutos de trabalho. Não mostra uma característica de entrevista porque ele não quer saber informação. Tanto que a segunda pergunta dele não é nenhuma pergunta de querer informação, é uma pergunta de indignação. A primeira pergunta ela é em busca de informação, que é quanto custa uma extração? Ele quer saber uma informação. Ali, sim, tem um caráter, né, de eu quero saber algo. Porém, a segunda pergunta, ó, só por alguns minutos de trabalho, não é uma pergunta de querer informação.
né? É quase que ele está questionando o sujeito, está falando com ele mesmo. Você entende? Que na verdade, quando ele fala só por alguns minutos de trabalho, ele está falando quase indignado, só por alguns minutos de trabalho. Não é uma pergunta de entrevistador e o entrevistado, né? É uma pergunta de indignação. Então ele já sai totalmente dessa entrevista. E logicamente, como uma entrevista, aluno, querido aluno do EJA do 8º ano, ela seria maior, na verdade. Uma entrevista ela teria um caráter maior. Ela apresentaria, né, mais perguntas, respostas mais completas também, né? E vamos para D. Uma piada. É uma piada? Sim. E eu sei que você acertou, querido aluno. Realmente, ela apresenta caráter de piada. Porque olha só que interessante. Quanto custa uma extração? R$ 90. Ok, o dentista colocou o preço dele, R$ 90. O paciente, indignado, né? Tem até uma interrogação e uma exclamação juntas. R$ 90? Só por alguns minutos de trabalho? O dentista lá. Se o senhor preferir, eu posso demorar bastante. Por quê? O preço vai ser o mesmo. Não vai mudar o preço. Eu posso demorar, eu posso fazer alguns minutos, mas o preço é esse. E essa é a graça, né? Essa é a graça da piada. A gente até lembra disso no sentido de o chaveiro, né? Também tem uma piada que o chaveiro, o cara tá desesperado, e chama o chaveiro vai lá, rapidinho, abriu a porta e fez a mesma pergunta. Tudo isso só por alguns minutos de trabalho? Aí o chaveiro pegou a chave, jogou lá dentro da porta, trancou, falou, tudo bem, tá tudo certo. Né? E na verdade, né, a gente vê que todo profissional ele tem, né, o seu preço e às vezes, né, justo ou não, né, mas devemos sempre pensar no próximo. Olha só, uma reflexão, uma piada traz pra gente uma reflexão de trabalho. Então, na verdade, é muito. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima. Bons estudos.